Obreiros da Vida Eterna. Capítulo 10. Fogo Purificador, parte B. Dilatavam-se fogueiras enormes em direções diversas e raios fulgurantes eram metodicamente despejados do céu. Vasta dose de paciência era despendida por todos nós para conter a multidão furiosa. Impressionavam-nos as formas monstruosas e miseráveis a se arrastarem vestidas de sombra quando começaram a chegar entidades aureoladas de luz. Trajavam farrapos e traziam comovedores sinais de sofrimento. Dando a perceber que desejavam isolar a mente das centenas de revoltados que ali se congregavam em ativo momento de insurreição, contemplavam o alto e cantavam hinos de reverência ao Senhor, em regozijo da própria renovação. Cânticos esses abafados pela algarávia dos rebeldes agitados. Reparava pela expressão de quantos iluminados se aproximavam de nós, que se esforçavam por manter o pensamento alheio às objurgatórias dos maus, temendo talvez o interesse mental pelo que emitiam circunstâncias criadoras de novos laços magnéticos favoráveis à dominação dos verdugos. Intentavam, por isso, alimentar o máximo despreendimento dos ápodos, que lhes eram lançados pela turba malévola e impenitente. Formavam agrupamentos de formosura singular, sublimes quadros de paraíso no inferno de atrozes padecimentos. Vinham de mãos entrelaçadas, como a permutar energias, a fim de se lhes aumentassem a força para a salvação, no minuto supremo da batalha que mantinham, talvez, desde muito antes. E esse processo de troca instintiva dos valores magnéticos infundia-lhes prodigiosa renovação de poder, porquanto levitavam, sobrepondo-se ao desvairado ajuntamento. Emolduravam-lhe a fronte belos círculos de luz, com brilho mais ou menos uniforme. Enquanto os tipos de semblante sinistro lhes dirigiam insultos, elas cantavam hosanas ao Cristo, entoando louvores que, de certo, lembravam os júbilos dos primeiros cristãos perseguidos e flagelados nos circos, quando se retiravam sob os apopos dos espectadores perversos. Mas, para se acolherem ao asilo de Fabiano, necessitavam pousar rente a nós, que lhes abríamos passagens prazerosamente. Entretanto, para alcançarem o átrio da instituição, eram compelidas à quebra da corrente de energias magnéticas recíprocas, mantendo-se de mãos separadas, e os recém-chegados, em sua maioria, desvencilhando-se involuntariamente uns dos outros, tombavam enfraquecidos após prolongado esforço, logo aos primeiros passos na região interna da casa transitória. Semelhavam-se, assim, às aves esgotadas em laboriosa excursão, depois de atingirem o objetivo que as fizera afrontar distâncias e tormentas. Na qualidade de aprendiz incipiente, angustiava-me a observação. Tudo, no entanto, fora previsto pelas autoridades administrativas do Instituto. Enfermeiros e macas, em grande número, estacionavam não longe de nós, promovendo socorros imediatos. Pequenos e admiráveis cordões de entidades transformadas interiormente pelos dolorosos banhos de pranto santificador chegavam agora de todos os lados. E as hordas ferozes e irônicas, rodeadas de trevas, multiplicavam também em turbas compactas,
ferindo-nos a audição com blasfêmias e injúrias contundentes. Entre os ingratos e rebelados, havia, contudo, criaturas que se mostravam aflitas e genuflexas. Tocavam-nos o coração fraterno com seus brados de socorro e amargurosas queixas, as quais, porém, não podíamos aliviar com qualquer benefício precipitado, em virtude da perigosa condição mental em que se mantinham, condição que lhes impunha sofrimento reparadores. Quase 4 horas difíceis se escoaram, exigindo-nos delicada atenção na tarefa. E agora a paisagem era mais sufocante, mais terrível. Serpentes de fogo desenrolavam-se dos céus e penetravam o solo, que começou a tremer sob nossos pés. O calor asfixiava. Sentindo os elementos vacilantes que nos ladeavam, recordei velha descrição do maremoto de Messina, em que, sob o auge do pavor, diante da natureza perturbada, não sabiam as vítimas como se colocarem a caminho do salvamento, porquanto em torno a terra, o mar e o céu se conjugavam num ciclópico e sincrônico arrasamento. A instituição, com a cooperação de todos os administradores e auxiliares, operava com indescritível heroísmo. Com franqueza de minha parte, aguardava ansioso o sinal de regresso ao interior, tal a impressão desagradável de que me sentia possuído. Fitas inflamadas no firmamento caíam sempre, em meio de formidáveis explosões, oriundas da desintegração de princípios etéricos. Quando tudo fazia supor que não havia nas vizinhanças entidades em condições de serem socorridas, soou a clarinada equivalente ao toque de recolher. Enfim, suspirei aliviado. Consoante instruções recebidas, abandonamos os aparelhos eletromagnéticos da defensiva em funcionamento indiscriminado e afastamo-nos apressadamente. Sorvedouros de chamas surgiam próximos e tamanha gritaria se verificava em derredor, que tínhamos perante os olhos perfeita imagem de vasta floresta incendiada, a desalojar feras e monstros de furnas desconhecidas. Atravessamos o pórtico do asilo, seguidos de todos os companheiros que ainda se conservavam no exterior. Escutávamos agora o ruído leve dos motores. Lá fora, espessos bandos de entidades perversas tentavam ainda romper os obstáculos, invadindo-nos o abrigo prestes a partir. Aflitiva inquietude empolgava-me. Que seria de nós se a multidão assaltasse o reduto? Por outro lado, a queda contínua de faíscas chamejantes, a meu ver, punha em perigo a organização. Por que não desferir voo imediatamente? Era forçoso considerar, todavia, que dentro do asilo reinava absoluta ordem, não obstante o ritmo apressado do trabalho. Acomodações simples, mas confortadoras, recebiam sofredores extenuados. E serena como sempre, como se estivesse habituada às perturbações externas, a irmã Zenóbia controlava a situação, ultimando providências. Todas as portas de acesso fácil ao interior foram hermeticamente cerradas. Logo após, a orientadora chamou-nos à vasta sala, consagrada à oração, e esclareceu que a casa transitória, para movimentar-se com êxito, não necessitava apenas de forças elétricas, baseada em simples fenômeno da matéria diferenciada, mas também de nossas emissões magnético-mentais que atuariam como reforço no impulso inicial de subida.
Zenóbia fora breve, dadas as circunstâncias do momento. Mantínhamos-nos todos em ansiosa expectativa, concentrados na câmara da prece, com exceção dos companheiros que se achavam em serviço de assistência imediata aos recolhidos das últimas horas, e de quantos se conservavam de sentinela junto à maquinaria em funcionamento. Funda emoção transparecia em todos os rostos. Lá fora rugia um elemento em atrito. A diretora, após convidar-nos a transfundir vibrações mentais num só ato de reconhecimento ao Senhor, tomou entre as mãos lindo volume. Reconheci-o imediatamente. Era a Bíblia, nossa conhecida de tantos anos. Abrindo-a atenciosa, a orientadora começou a ler o Salmo 104, em voz alta, pausada e solene. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, engrandecido, de majestade e de esplendor. Revestido de luz como do manto, desdobraste o céu como sagrada cortina da vida. Construíste as sublimes câmaras das águas, fazes das nuvens o seu carro e derramas teu hálito criador nas asas do vento. Enches o universo de mensageiros e vê por vezes tomas por teu ministro o fogo devorador. Fundaste-nos a casa terrestre em bases seguras, garantindo-nos a vida em séculos de séculos. Deste-lhe abismos e píncaros por vestidura. Santificaste as águas para que se elevem sobre os montes. Mas, a tua voz de comando, todos os elementos se transformam, porque se envias a música da manhã, envias igualmente o trovão destruidor. Elevam-se montanhas, descem vales, ao lugar que lhe marcastes, sem que ultrapassassem seus limites. Fazes sair, Senhor, as fontes dos vales, fertilizando os montes. Dás de beber aos animais do campo e sacias a sede às plantações silvestres, onde as aves do céu guardam seu ninho, louvando-te dia e noite. Irrigas o topo das montanhas, jorrando águas do céu, para que a terra seja farta de frutos. A leitura do Salmo ia em meio quando o Instituto, qual vigorosa embarcação aérea, precipitou a elevar-se. A devotada orientadora não lia apenas, pronunciava os vocábulos de louvor compilados há tantos séculos, sentindo-os intensamente. Oh, maravilha! Tamanha era a comoção com que se dirigia, humilde e reverente ao Senhor do Universo, que o tórax de Zenóbia parecia misterioso foco resplandecente. Contagiados pela sua fé ardorosa, uníamo-nos na mesma vibração. O oratório encheu-se de profusa claridade. Luz irradiante ganhava os compartimentos próximos e deveria espraiar-se lá fora no campo de sombras espessas. Eminentemente comovido, observei que a casa transitória deslocava vagarosamente de início, punha-se agora em movimento rápido. Não pude examinar particularidades do fenômeno. A atitude recolhida de Zenóbia em oração vigilante compelia-nos a sustentar o mesmo tono vibratório ambiental. Reparava, porém, que a instituição socorrista subia sempre. Decorrida quase uma hora de voo vertical, alcançamos uma região clara e brilhante. O sorriso do sol trouxe-nos alívio. Levantou-se a diretora
e seguindo-a, erguemo-nos de novo, compreendendo que a fase perigosa passara. Desde esse momento, a instituição movimentou-se em sentido horizontal, viajando sempre sobre os elementos do plano. Das pequenas janelas, contemplávamos as coloridas auréolas do fogo devorador. Grupos diversos puseram-se em palestra e observação. A irmã Zenóbia, cercada de assessores, comentava as próximas medidas referentes aos serviços de readaptação. Aproximando-me do assistente Jerônimo e do padre Hipólito, que trocavam ideias entre si, passamos a analisar a grandeza do trabalho sob os nossos olhos. Oh, exclamei, se os homens encarnados entendessem a beleza suprema da vida, se aprendessem antecipadamente algo dos horizontes sublimes que nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam com mais interesse o tempo, a existência, o aprendizado. Jerônimo sorriu e ponderou. Sim, André, todavia, importa observar que o plano transitoriamente pisado pelos homens permanece também repleto de mistério e encantamento. Para os que amam a glória de Deus, a crosta planetária oferece sublimes revelações, desde os estudos do infinitesimal até a contemplação dos grandes sistemas de mundos que se equilibram na imensidade. E meditando sobre as horas inolvidáveis que passamos, desde a nossa descida ao abismo, ouvi ambos os companheiros trocarem impressões acerca dos problemas transcendentes da vida, como sejam o aprimoramento do espírito e da forma, o planejamento dos destinos de orbes e seres, o governo místico da Terra em suas diferentes esferas de atividade e evolução, os vários tipos de criatura na humanidade, as leis do progresso e da reencarnação, a extensão das forças condensadas no átomo elétrico, a energia dos elementos químicos no campo físico das manifestações planetárias e o poder criador dos grandes mentores da sabedoria. Escutava-os entre o silêncio e a humildade, como aprendiz extasiado diante de mestres benévolos e experientes. Em breve, porém, após aurir lições que jamais esquecerei, reparamos que a casa transitória descia suavemente. Regressávamos ao círculo da substância densa, embora menos pesada e menos escura. Dentro em pouco, pudemos localizar o abrigo de Fabiano em outra zona de serviço fraterno. Extensa legião de servidores aguardava a nossa chegada a fim de colaborar conosco no esforço de readaptação. Gastáramos na viagem 3 horas e 35 minutos. Complexas atividades esperavam os obreiros dedicados. Preliminarmente, porém, a irmã Zenóbia, radiante, congregou-nos na jubilosa prece de agradecimento, após a qual Jerônimo nos convidou a sair. 5 irmãos fiéis ao bem, já que vésperas de libertação da carne, aguardavam-nos o auxílio na crosta da terra, e era necessário partir.